No instante em que a porta da mansão se abriu com um rangido que ecoou como um verdito final, Afonso viu o fantasma de sua infância materializar-se. O irmão mais velho, Rafael, que ele havia enterrado no esquecimento por 2 décadas, estava ali, vivo, com olhos flamejantes e um sorriso que cortava como uma lâmina afiada. O ar de Sintra carregava o cheiro de sal marinho misturado ao perfume de eucaliptos, mas nada podia disfarçar o veneno da traição que pairava entre eles. Eu voltei para reclamar o que é meu por direito, disse Rafael, sua voz um sussurro que prometia tempestades, e Afonso sentiu o chão tremer sob seus pés, sabendo que aquela noite mudaria para sempre o legado da família Oliveira. A família Oliveira havia florescido nas colinas verdejantes de Sintra, onde as lendas de reis e rainhas se entrelaçavam com os segredos de fortunas antigas. A mansão, um palácio de pedra rosada erguido no século XVIII, era o coração pulsante de um império de vinhos e propriedades que se estendia até o Douro. Mas por trás das vinhas carregadas e dos salões de mármore, havia rachaduras profundas, como as que se formam em garrafas de cristal fino sob pressão. Afonso, o caçula, crescera à sombra de Rafael, o primogênito, destinado a herdar tudo. Desde menino, Afonso admirava o irmão mais velho, Rafael, com seus cabelos negros como a noite do Tejo e olhos que pareciam capturar a essência do Oceano Atlântico. Era o herói invencível, o protetor que ensinava Afonso a escalar as muralhas do castelo de pedra e a provar o primeiro gol de Porto envelhecido. Porém, aos 16 anos, Rafael confessou um segredo que abalou os alicerces da família. Em uma noite chuvosa de outono, sob o teto abobadado da biblioteca, ele admitiu a Afonso, em lágrimas, que amava um rapaz da Escola de Arte em Lisboa. É como se o mundo inteiro conspirasse contra isso, irmão, murmurou Rafael, sua voz trêmula como as folhas das azinheiras ao vento. Afonso, com apenas 12 anos, sentiu um aperto no peito, não de repulsa, mas de medo pelo irmão, pelo laço que os unia como raízes entrelaçadas. Ele jurou segredo, prometendo ser o guardião daquele amor proibido. Mas o destino, cruel como as ondas que se quebram nas falésias da costa, tinha outros planos. Seus pais, conservadores como os vinhos que envelheciam nas caves familiares, descobriram a verdade através de um diário esquecido. O escândalo irrompeu como um incêndio florestal. Rafael foi mandado para o exílio em Londres, sob o pretexto de estudos, mas na realidade para apagar a mancha que sua orientação sexual representava para o nome Oliveira. Afonso, deixado para trás, cresceu carregando o peso daquela ausência como uma âncora. Seus pais, Dona Isabel e Dom Henrique, ergueram muralhas emocionais ao redor dele, moldando-o à imagem do herdeiro perfeito, heterossexual, ambicioso, casado com uma mulher de boa família. Ele se casou com Maria, uma beldade de Coimbra cujos olhos verdes lembravam os vinhedos ao amanhecer, mas o casamento era uma fachada frágil, um arranjo para perpetuar a linhagem. Afonso amava Maria como se ama uma irmã, com ternura, mas sem a chama que consumia as noites solitárias em que ele se perguntava sobre Rafael. Anos se passaram, e Afonso assumiu as rédeas do império, expandiu as vinhas para o Alentejo, negociou exportações para a América, e construiu uma vida de aparências. Mas no fundo, uma ferida sangrava, a culpa por não ter lutado mais pelo irmão, o vazio de uma amizade perdida. Agora, aos 38 anos, Afonso estava no auge de seu poder, mas o império começava a ruir. Uma crise econômica global abalava os mercados de vinho, e rivais de Porto tramavam para engolir as terras dos Oliveira. Foi nessa fragilidade que Rafael retornou, não como o garoto vulnerável de outrora, mas como um homem forjado no fogo da rejeição. Em Londres, ele havia-se reinventado, formado em Enologia pela Universidade de Oxford, casado, não, unido em uma parceria profunda, com Elias, um arquiteto britânico de ascendência portuguesa cujos projetos restauravam edifícios históricos com a delicadeza de um toque amante. Juntos, eles construíram uma vinícola boutique no sul da Inglaterra, usando técnicas inovadoras que misturavam tradições portuguesas com toques modernos. Mas Rafael nunca esquecera Sintra, o chamado do sangue era mais forte que o exílio. A chegada de Rafael à mansão foi um terremoto. Dona Isabel, agora uma senhora de cabelos prateados e mãos trêmulas pelo reumatismo, desmaiou ao vê-lo na soleira, como se visse um espectro. Dom Henrique, endurecido pelos anos de negação, murmurou uma maldição e se trancou na adega, onde o vinho se tornava seu único confidente. Maria, sempre a pacificadora, ofereceu chá de camomila, mas seus olhos traíam o medo de que o passado engolisse o presente. Afonso, porém, sentiu uma mistura de raiva e alívio, raiva pelo abandono que Rafael representava, alívio por ver que o irmão havia sobrevivido, florescido mesmo, com Elias ao seu lado, um homem de 40 anos com barba bem aparada e um sotaque suave que acalmava as tensões como uma brisa do mar. Por que agora? Perguntou Afonso naquela primeira noite, os dois sozinhos no terraço que dava para o Palácio da Pena, iluminado por holofotes que pintavam o céu de tons rosados. Rafael encostou-se na balaustrada, o vento bagunçando seus cabelos grisalhos precoces. Porque eu sou um Oliveira, Afonso. E os Oliveira não mendigam, eles reclamam. Ouvi sobre as dívidas, os credores à porta.
Vocês precisam de mim, da minha expertise, dos meus contatos. Mas não de graça. Quero minha parte, metade das vinhas, o controle das exportações para a Europa. Seus olhos, aqueles olhos que outrora contavam histórias de aventuras, agora brilhavam com determinação implacável. Afonso riu, um riso amargo quicou nas colinas. Metade. Você fugiu como um covarde, deixou que eu carregasse tudo sozinho. E agora volta como salvador. Quem garante que não é só vingança? A conversa se estendeu até o amanhecer, palavras afiadas como facas de ourives, cortando camadas de ressentimento. Rafael falou de noites em Londres, onde o preconceito seguira como uma sombra, olhares enviesados em reuniões de negócios, sussurros sobre o português excêntrico com o marido estrangeiro. Elias, ao seu lado, havia sido o farol, um amor construído em confidências sussurradas em pubs enfumaçados, em viagens de volta a Portugal que Rafael fazia em segredo para visitar túmulos de ancestrais. Eu te escrevi cartas, Afonso. Centenas. Você as queimou? Rafael perguntou, a voz embargada. Afonso baixou a cabeça, confessando que sim, por medo de que os pais descobrissem, por lealdade cega ao império. Ali, sob as estrelas que piscavam como testemunhas silenciosas, o primeiro fio de reconciliação se teceu, uma promessa de trégua, de trabalhar juntos para salvar a família. Mas as tramas se complicavam como as curvas das estradas sinuosas de Sintra. No dia seguinte, um advogado de Lisboa chegou com papéis amarelados, um testamento antigo de Dom Henrique, redigido em segredo anos antes, que dividia a herança igualmente entre os filhos, independentemente de orientações ou ausências. Rafael, ao ver o documento, sorriu, um sorriso que misturava triunfo e dor. Pai sempre soube, no fundo. Ele me mandou embora para me proteger, não para me punir. Mas o orgulho o cegou. A revelação abalou Afonso, toda a sua vida, ele havia sido o filho perfeito, por engano, uma marioneta em um teatro de ilusões. Maria, ao ouvir isso, sentiu as rachaduras em seu próprio casamento se alargarem, ela amava Afonso, mas questionava se ele algum dia a vira de verdade, ou se era apenas um escudo contra o vazio deixado por Rafael. Enquanto isso, Elias se integrava à família com uma graça que desarmava defesas. Ele e Maria descobriram um interesse comum por arquitetura, passeios por Lisboa, visitando a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, onde conversavam sobre renovações que poderiam modernizar a mansão sem apagar sua história. Mas Elias carregava seu próprio segredo, uma doença crónica, uma fraqueza no coração que o forçava a pausas repentinas, momentos em que se apoiava em Rafael como uma videira em sua estaca. Ele é minha força, Rafael confidenciou a Afonso durante uma degustação de vinhos na cave. Ali, entre barris de carvalho que exalavam aromas de baunilha e especiarias, os irmãos reviveram memórias, o dia em que Rafael salvou Afonso de afogamento no mar de Cascais, o juramento de sangue sob a lua cheia. Pela primeira vez em anos, Afonso riu de verdade, sentindo o laço fraterno se refazer como uma ponte sobre um abismo. Contudo, o conflito escalava. Rivais da família Santos, de Porto, enviaram espiões para sabotar as colheitas, pragas artificiais nas vinhas, rumores de falência espalhados em feiras de vinho. Afonso, pressionado, acusou Rafael de conluio. Você tem contatos em Londres. Quem diz que não está jogando contra nós para comprar barato? A briga explodiu no salão de jantar, pratos de azulejos azuis testemunhando gritos que ecoavam até os jardins. Dona Isabel, recuperada do choque inicial, interveio com uma força surpreendente. Basta. Vocês são sangue do meu sangue. O que destrói esta família não é o amor de Rafael por Elias, nem as dívidas, é o ódio que plantamos em nós mesmos. Suas palavras, carregadas de arrependimento, forçaram uma pausa. Naquela noite, Afonso caminhou sozinho pelas ruas empedradas de Sintra, o nevoeiro subindo das florestas como fantasmas do passado. Ele pensou em seu próprio coração, casado com Maria, mas atraído por um colega de negócios em Lisboa, um homem chamado Tiago, cujos toques casuais durante negociações enviavam arrepios que ele reprimia com culpa. O retorno de Rafael não era só uma ameaça à fortuna, era um espelho para as verdades que Afonso enterrara. O primeiro grande turning point veio durante a Festa do Vinho em Lisboa, um evento que reunia a elite portuguesa sob as luzes do Rossio. A família Oliveira montou um stand imponente, com garrafas reluzentes e rótulos que evocavam herança. Rafael e Elias, de mãos dadas abertamente, um gesto ousado em círculos ainda conservadores, apresentaram um novo blend, Sintra Saudade, um vinho tinto que capturava a melancolia e a paixão da terra. O público aplaudiu, mas os sussurros de preconceito pairavam. Olha o filho pródigo e seu companheiro. Afonso, ao lado de Maria, sentiu o estigma como um tapa. Quando um investidor influente, o Sr. Vasconcelos, recusou um acordo por razões pessoais, citando a imagem da família, Afonso explodiu. Em um canto reservado do evento, ele confrontou Rafael: você nos condena com sua ousadia.
Como posso salvar isso se você exibe o que eles odeiam? Rafael, ferido mas firme, rebateu: o que eles odeiam não é mim, Afonso, é o medo que você carrega. Eu vivi no exílio por causa disso. Não vou me esconder mais. Elias, pálido de exaustão, interveio com sabedoria: o amor não é fraqueza, é o que nos torna invencíveis. Aquelas palavras ecoaram em Afonso, plantando sementes de dúvida. Mais tarde, sozinho em um hotel boutique no Chiado, ele ligou para Tiago, não para furtar, mas para confessar: eu acho que sou como meu irmão. E isso me aterroriza. A conversa, longa e vulnerável, foi o primeiro passo para Afonso abraçar sua identidade, um amor que brotava tímido como uma flor em penhascos rochosos. De volta a Sintra, as tensões familiares atingiram o ápice com a chegada de uma carta anônima, provas de que Dom Henrique havia desviado fundos para uma amante secreta em Coimbra, deixando o império à beira do colapso. O patriarca, confrontado, desabou em confissões: eu mandei Rafael embora porque via em mim o mesmo desejo proibido. Era para protegê-lo de mim mesmo. A revelação uniu os irmãos em uma aliança improvável. Juntos, eles investigaram os desvios, Rafael usando sua rede internacional, Afonso sua astúcia local. Durante noites de planejamento na biblioteca, com mapas de vinhas espalhados e garrafas de Porto ao lado, Afonso e Rafael redescobriram a irmandade. Elias e Maria, por sua vez, formaram uma amizade improvável. Ela, compartilhando dúvidas sobre seu casamento, ele, oferecendo perspectivas de uma vida autêntica. Mas o clímax se aproximava como uma tempestade atlântica. Os Santos, rivais implacáveis, lançaram um golpe final, uma oferta de compra hostil, apoiada por Vasconcelos, prometendo salvação em troca de demissões em massa e venda de terras sagradas. Em uma assembleia tensa na Câmara de Comércio de Lisboa, com o Tejo fluindo preguiçoso ao fundo, Afonso e Rafael se apresentaram unidos. Rafael discursou com paixão, evocando a história dos Oliveira, não como senhores feudais, mas como guardiões de uma terra que nutria almas. Nossa fortuna não está nas garrafas ou nos barris, está no amor que colocamos neles, no laço que nos une apesar das tempestades. Elias, ao seu lado, segurava sua mão, um símbolo de força. Afonso, em um ato de coragem, revelou sua própria verdade: eu também carrego esse amor no coração. E juntos, irmão, nós o defenderemos. O salão explodiu em aplausos misturados a murmúrios, mas a maré virou. Investidores progressistas, tocados pela autenticidade, injetaram capital. Os Santos recuaram, humilhados. De volta à mansão, sob um céu estrelado, a família se reuniu pela primeira vez em harmonia. Dona Isabel abraçou Rafael e Elias como filhos, Dom Henrique pediu perdão com voz rouca, Maria sorriu para Afonso com olhos que diziam: eu entendo, e fico. Mas o true turning point veio em particular. Afonso, caminhando com Rafael pelos jardins, confessou seu amor por Tiago. Você me salvou, irmão. Não só a fortuna, a mim. Rafael, lágrimas nos olhos, o puxou para um abraço fraterno. Nós nos salvamos mutuamente. O amor vence, Afonso. Sempre. A fortuna da família Oliveira não foi apenas reconquistada, ela foi reinventada. Com Rafael à frente das inovações, as vinhas de Sintra floresceram com variedades orgânicas, e o Sintra Saudade tornou-se um ícone global, simbolizando resiliência e aceitação. Elias, cuja saúde se estabilizava com tratamentos em clínicas de Lisboa, projetou uma ala moderna para a mansão, quartos com vistas para o mar, onde casais como ele e Rafael podiam se refugiar em paz. Afonso, divorciado de Maria amigavelmente, ela encontrara seu próprio caminho, uma paixão por viagens e escrita, começou um relacionamento com Tiago, um amor cauteloso mas profundo, construído em cafés do Bairro Alto e passeios pelo aqueduto das Águas Livres. Porém, a paz era frágil, como o equilíbrio de um copo de vinho inclinado. Meses após a vitória, uma sombra do passado ressurgiu. Uma prima distante, Leonor, herdeira de uma ramificação da família em Évora, contestou o testamento no Tribunal de Lisboa. Leonor, uma mulher de 40 anos com lábios finos e ambição afiada como as foices das vindimas, alegava que Rafael fora deserdado por conduta imoral, e que Afonso, como único filho legítimo, devia tudo. Seu advogado, um tubarão de casacos escuros, desenterrava cartas antigas, testemunhos de criados que juravam ter visto escândalos na juventude de Rafael. A notícia chegou à mansão como um raio, jornais sensacionalistas estampavam o escândalo dos Oliveira, amor proibido ou fraude familiar. Afonso sentiu o pânico subir como baile. Ele e Rafael, agora mais próximos que nunca, passaram noites em claro na biblioteca, revisando documentos poeirentos. Ela quer o que é nosso por inveja, rosnou Rafael, batendo o punho na mesa de carvalho. Elias, sempre o mediador, sugeriu uma abordagem diferente: enfrentem com verdade. O mundo mudou, Portugal mudou. Deixem que vejam o amor como força, não fraqueza.
Mas Afonso duvidava, os ecos do preconceito ainda ressoavam em salas de jantar conservadoras, em olhares de tias distantes que cruzavam os braços ao ver Elias. O julgamento começou em uma manhã de primavera, com o tribunal lotado como uma tourada em alta temporada. Leonor, vestida de preto como uma viúva vingativa, testemunhou com veneno. Rafael trouxe vergonha à família. Seu estilo de vida destruiu nossa reputação. As palavras cortaram Afonso como espinhos de roseira selvagem. Quando chegou a sua vez, ele subiu ao banco das testemunhas com o coração martelando. Olhou para Rafael, sentado ao lado de Elias, mãos entrelaçadas, um gesto simples que dizia tudo. Minha irmã, começou Afonso, voz firme apesar do tremor, você fala de vergonha, mas ignora a coragem. Rafael não destruiu nada, ele sobreviveu a uma família que o rejeitou por medo. Eu o rejeitei também, por covardia. Mas agora, vejo, o amor dele por Elias é o que nos salvou. É puro, profundo, como o vinho que corre em nossas veias. O salão murmurou, mas o juiz, um homem idoso de bigodes grisalhos e olhos sábios, inclinou-se para a frente. E você, Sr. Oliveira? Qual é o seu testemunho pessoal? Afonso hesitou, o ar pesado como o cheiro de terra molhada após a chuva. Então, em um ato de liberação, ele confessou, eu também amo um homem. Tiago. E isso não me torna menos Oliveira, me torna mais humano. Um silêncio atonito caiu, quebrado apenas pelo clique de câmaras. Rafael, nos bancos, sorriu com orgulho, lágrimas brilhando. Elias apertou sua mão, um lembrete silencioso de que o amor era a âncora em mares turbulentos. Leonor, atordoada, contra-argumentou com fúria, isso é loucura. Uma conspiração para roubar o legado. Mas sua fachada ruiu quando Elias testemunhou, com voz calma. Ele descreveu como ajudar a Rafael a construir uma vida digna, como o preconceito os unir em vez de separá-los. Em Portugal, terra de fado e saudade, o amor verdadeiro é o que cura as feridas da alma. O juiz, tocado, deliberou por dias, mas o verdito veio como um sol após a neblina, o testamento era válido, a herança partilhada. Leonor saiu derrotada, sua ambição engolida pelo próprio veneno. A vitória, porém, trouxe novas camadas de intimidade. De volta a Sintra, Afonso e Rafael organizaram uma ceia familiar no terraço, com Tiago convidado pela primeira vez. O ar estava perfumado com jasmim e assados de bacalhau, e as conversas fluíam como o vinho. Tiago, um homem de 35 anos com mãos calejadas de artista e olhos que sorriam antes dos lábios, sentou-se ao lado de Afonso, seus joelhos se tocando acidentalmente, um toque que enviava ondas de calor. Você foi corajoso hoje, murmurou Tiago mais tarde, enquanto caminhavam pelos jardins. Afonso, corando sob a lua, respondeu, não tanto quanto você, que me esperou sem promessas. Seu primeiro beijo foi tímido, sob as estrelas, um selo de aceitação própria. Enquanto isso, Dona Isabel florescia em sua redenção. Ela começou um clube de leitura em Sintra, focado em autores LGBTQ+ portugueses, como um farol para jovens como Rafael outrora fora. Dom Henrique, humilde, visitava as vinhas com Rafael, aprendendo a podar parreiras como se podasse seu orgulho. Maria, agora uma viajante livre, enviava cartas de Madrid, contando de seu novo amor por uma pintora espanhola, uma irmandade de almas que Afonso celebrava com brindes solitários. Mas o destino, sempre caprichoso como o vento do Atlântico, reservava outra reviravolta. Durante uma viagem a Douro para inspecionar novas plantações, Elias sofreu um colapso, seu coração, fraco como uma videira exposta ao sol inclemente, falhou em uma tarde de calor. Rafael, ao seu lado em um hospital de Porto, segurou sua mão enquanto médicos corriam. Não me deixe agora, sussurrou Rafael, voz quebrada como vidro fino. Afonso, alertado por telefone, dirigiu através da noite, a estrada sinuosa um labirinto de memórias. Chegando ao amanhecer, ele encontrou o irmão prostrado ao lado da cama de Elias, que lutava pela vida em monitores piscantes. Naqueles dias de vigília, a família se uniu em uma tapeçaria de apoio. Dona Isabel rezava rosários antigos, Dom Henrique negociava com especialistas de Lisboa, Tiago chegava com flores do chiado para animar o quarto estéril. Rafael, exausto, confidenciou a Afonso, ele é minha metade, irmão. Sem ele, sou apenas sombra. Afonso, tocado pela profundidade daquele amor, prometeu, ele vai ficar. E nós vamos envelhecer juntos, como os vinhos nas caves. Milagrosamente, Elias se recuperou, uma cirurgia bem-sucedida em Coimbra, seguida de meses de repouso na mansão. Sua fraqueza se tornou uma lição, o amor exigia cuidado, como cultivar uvas em solos áridos. Com Elias de volta à saúde relativa, o Império Oliveira se expandiu, uma parceria com vinícolas Care-Friendly na Califórnia, eventos de degustação em Lisboa que celebravam diversidade. Afonso e Tiago se mudaram para uma casa nas colinas,
um ninho de privacidade onde plantavam seu próprio jardim, literal e metafórico. Rafael e Elias, inspirados, adotaram um menino órfão de um abrigo em Setúbal, um garoto de 10 anos chamado Miguel, cujos olhos curiosos lembravam os de Rafael na infância. Vamos dar a ele o que nos faltou, disse Rafael, segurando a mão de Elias durante o batizado simbólico no mar de Cascais. Anos se passaram como estações de vindima, cada uma colhendo frutos amargos e doces. Afonso, agora nos 45, olhava para o espelho e via linhas de sabedoria em seu rosto, marcas de risos compartilhados com Tiago em pôres do sol sobre o Tejo. Seu amor com Tiago havia amadurecido, de toques hesitantes a uma parceria onde palavras não eram necessárias, apenas olhares que diziam, eu te vejo, inteiro. Eles viajavam juntos para festivais de vinho em Bordeaux, onde Afonso, outrora tímido, discursava sobre inclusão, inspirando outros a saírem das sombras. Rafael e Elias, pais de Miguel, transformaram a mansão em um lar vibrante. O menino corria pelos salões, aprendendo a tocar fado no violão e a misturar uvas como um pequeno alquimista. Mas sob a superfície de felicidade, novas tensões brotavam. Miguel, aos 12 anos, começou a questionar sua própria identidade. Pai, porque as crianças na escola dizem que meninos não devem gostar de meninos? A pergunta, inocente como uma pétala caída, cortou Rafael como uma navalha. Ele se lembrou de sua própria infância, dos olhares de colegas em Sintra que o isolavam por ser diferente. Elias, com sua paciência infinita, sentou-se com o menino no jardim. O amor é como o vinho, filho. Cada garrafa tem seu sabor único, e o mundo é mais rico por isso. Afonso, ouvindo a conversa de longe, sentiu um eco em seu peito. Ele e Tiago haviam discutido a adoção, mas o medo de repetir ciclos de rejeição os paralisava. E se não formos o suficiente, confidenciou Afonso a Rafael durante uma caminhada pelas falésias. O irmão, vendo salgado no rosto, respondeu, você é mais que suficiente. Olhe para nós, sobrevivemos ao pior e florescemos. Aquela troca fortaleceu Afonso. Meses depois, eles acolheram uma menina de 8 anos, Sofia, de um orfanato em Faro, cujos desenhos coloridos enchiam as paredes da casa com promessas de futuro. A família Oliveira, agora um mosaico de amores diversos, enfrentava um novo desafio, a modernização forçada pelo clima. Secas impiedosas no Alentejo ameaçavam as colheitas, e críticas de ambientalistas acusavam as vinhas de esgotar recursos. Rafael, visionário, propôs uma transição para práticas sustentáveis, irrigação por gotejamento inspirada em técnicas antigas mouriscas, parcerias com comunidades locais. Mas Dom Henrique, teimoso como carvalho centenário, resistia. Isso é loucura. Nossos ancestrais prosperaram assim por séculos. O conflito irrompeu em uma reunião familiar, vozes elevadas e quando na adega como trovões. Afonso mediou, mas o stress o consumia. Em uma noite de insonia, ele caminhou até o mar, ondas lambendo as pedras como lama em feridas. Tiago o encontrou ali, enrolado em um chalo contra o frio. Você carrega o mundo nas costas, amor, disse Tiago, puxando-o para perto. Sob o céu cravejado de estrelas, Afonso desabafou. Às vezes, sinto que ainda estou fugindo do fantasma de quem eu era. Tiago, com mãos gentis em seu rosto, respondeu, esse fantasma morreu no tribunal. O homem que eu amo é livre. O abraço que se seguiu foi um bálsamo, reacendendo a chama que os unia. A crise climática culminou em uma enchente devastadora no Douro, destruindo hectares de vinhas. A família mobilizou, Rafael coordenava resgates com drones de Londres, Elias projetava barreiras anti-erosão, Afonso negociava seguros em Bruxelas. Miguel e Sofia, apesar da pouca idade, ajudavam embalando suprimentos, aprendendo lições de resiliência. Dom Henrique, vendo a unidade, rendeu-se, vocês têm razão. O futuro não é nos velhos caminhos. Juntos, eles replantaram, criando uma variedade híbrida resistente, Oliveira Esperança, um vinho branco leve que simbolizava renascimento. Enquanto o império se recuperava, um segredo pessoal de Elias veio à tona. Ele havia escrito um livro, Memórias de sua jornada com Rafael, intitulado Vinhos do Coração. Publicado anonimamente em Lisboa, o livro viralizou, tocando corações com relatos de amor em meio ao preconceito. Quando a autoria foi revelada, a família se reuniu em uma livraria no Chiado para o lançamento. Rafael, orgulhoso, leu trechos com voz embargada. No exílio, encontrei não perda, mas ganho, um amor que me ancorou quando o mundo me lançava ao mar. Aplausos ecoaram, e Afonso, ao lado de Tiago, sentiu lágrimas quentes. O livro era um testamento à jornada deles todos. Mas o destino tecia mais um nó. Durante uma viagem familiar à Madeira, um acidente de carro em estradas sinuosas deixou Dom Henrique gravemente ferido. No hospital de Funchal, com vistas para o Oceano Azul, o patriarca chamou os filhos. Eu fui um tolo, murmurou, mão trêmula de Rafael. Perdoe-me, filho.
Seu amor. É o que eu invejei em silêncio. Rafael, perdoando com um aceno, beijou a testa do pai. Horas depois, Dom Henrique faleceu pacificamente, deixando um codicilo no testamento, a mansão para Rafael e Elias, como símbolo de redenção. O funeral em Sintra foi uma celebração, não luto, fado tocado por amigos, vinhos fluindo como rios de memória. Dona Isabel, viúva mas forte, anunciou: agora, vivemos sem sombras. Afonso, herdando as vinhas principais, dividiu lucros com todos, incluindo Leonor, que, tocada pelo livro de Elias, buscou reconciliação em uma carta humilde. Com a morte de Dom Henrique, a família Oliveira entrou em uma era de florescimento emocional. Rafael e Elias, donos da mansão, a transformaram em um retiro para casais LGBTQ+, oferecendo workshops de analogia e terapia de casal sob as azinheiras. Miguel, agora adolescente, se destacava na Escola de Artes em Lisboa, sonhando em ilustrar livros como o de Elias. Sofia, com Afonso e Tiago, explorava os mercados de peixe em Cascais, rindo de anedotas sobre sereias que se apaixonavam por pescadores. Afonso, no entanto, enfrentava um conflito interno. O sucesso do Império o isolava, turnês internacionais o afastando de Tiago. Durante uma feira de vinho em Paris, ele recebeu uma ligação. Tiago havia sido diagnosticado com uma forma rara de fadiga crónica, exigindo repouso absoluto. Afonso largou tudo, voando de volta em pânico. No aeroporto de Lisboa, sob chuva torrencial, ele correu para casa, encontrando Tiago na cama, pálido mas sorridente. Eu esperei por você, disse Tiago, voz fraca. Afonso, ajoelhando-se, prometeu: nunca mais te deixo sozinho nessa batalha. Os meses seguintes foram de cuidado mútuo. Afonso delegou tarefas a Rafael, focando em terapias alternativas em Spaspas do Algarve. Tiago, inspirado pela vulnerabilidade, começou a pintar telas abstratas de vinhas entrelaçadas, simbolizando seus laços. Uma exposição em Porto atraiu olhares, e uma delas veio de um colecionador que ofereceu uma fortuna. Mas o verdadeiro tesouro era a intimidade renovada, noites em que falavam de medos profundos, de como o amor os moldar além das aparências. Rafael, por sua vez, lidava com o peso da mansão. Fantasmas do passado sussurravam em corredores vazios. Uma noite, ele sonhou com sua juventude, acordando suado e choroso nos braços de Elias. Eu tenho medo de perdê-lo para a idade, confessou. Elias, traçando linhas em seu peito, respondeu: nós envelheceremos como bom vinho, mais complexos, mais valiosos. Para celebrar seu 20º aniversário juntos, eles renovaram votos em uma capela escondida nas colinas de Sintra, com a família como testemunhas. Afonso, padrinho, brindou ao amor que conquista fortunas invisíveis. Dona Isabel, agora avó orgulhosa, viajava com netos, contando lendas de mouros e cristãos que se amavam além das fronteiras. Mas uma carta de Leonor trouxe tensão. Arrependida, ela pedia para visitar, alegando uma doença terminal. Rafael, hesitante, concordou: perdão era o vinho que amadurecia com tempo. Leonor chegou frágil, olhos outrora afiados agora suaves. Em conversas à lareira, ela confessou: eu invejei sua coragem, Rafael. Meu próprio casamento foi uma prisão. A reconciliação curou velhas feridas. Leonor legou suas terras em Évora aos Oliveira, unindo ramos da família. O clímax de uma nova era veio com uma crise global. Uma pandemia varreu Portugal, fechando fronteiras e vinícolas. O Império Oliveira, dependente de exportações, cambaleou. Afonso e Rafael pivotaram, vinhos entregues em casa via apps, lives de degustação virtual com Miguel narrando histórias. Elias adaptou a mansão em um hub online para suporte LGBTQ+, sessões de Zoom cheias de corações partidos securando. Tiago, recuperando forças, criou artes digitais para as lives, infundindo esperança visual. Em meio ao caos, um milagre, Sofia anunciou gravidez, adotada, mas casada jovem com um viticultor do Douro, carregando o legado adiante. A família se reuniu virtualmente para o ultrassom, risos misturados a lágrimas. Mas a pandemia testou laços. Miguel, isolado, questionou sua sexualidade abertamente em um diário que Rafael encontrou. Eu gosto de um menino da escola online, escreveu. Rafael, guiando com gentileza, compartilhou sua própria jornada. O primeiro amor é como a primeira safra, incerto, mas belo. Afonso, vendo paralelos, incentivou Tiago a expor mais. Uma galeria em Lisboa, amores enraizados, vendeu tudo em horas. A crítica elogiou: Oliveira não só faz vinho, faz almas. Com vacinas chegando, a família celebrou em Sintra, um piquenique nos jardins, com netos correndo e vinhos fluindo. Dona Isabel, aos 70, dançou fado com Elias, sua voz trêmula mas cheia de vida. A década seguinte trouxe maturidade como uvas ao ponto perfeito. Afonso e Tiago, pais de Sofia e seu marido,
viram netos brincarem nas vinhas, ensinando-os a colher cachos maduros. Seu amor, agora uma videira antiga, dava frutos profundos, viagens à Itália para estudar enólogos Quier, livros seus escritos sobre herança emocional. Rafael e Elias, avos de Miguel, que, assumindo sua bissexualidade, namoravam um artista de Coimbra, expandiram o retiro para incluir terapias para idosos LGBTQ+, um bálsamo para quem viver em silêncio. Dona Isabel faleceu serenamente aos 80, deixando diários que revelavam seu próprio amor não correspondido por uma amiga de juventude. Eu escolhi o dever, escreveu, mas invejei a liberdade de vocês. O funeral foi uma festa de memórias, com fado e quando até o mar. A mansão, agora um museu vivo, abrigava exposições de suas histórias. Mas uma sombra final testou a família, um incêndio florestal em Sintra, fustigado por ventos quentes, devorou partes das colinas. As chamas lamberam as bordas das vinhas, e o pânico se instalou. Rafael, Elias, Afonso e Tiago evacuaram com Miguel e Sofia, bombeiros batalhando como guerreiros antigos. Horas de angústia, sirenes cortando a noite, até que o fogo recuou, deixando cinzas mas poupando o coração. Na reconstrução, a família plantou árvores nativas, criando um memorial, Jardim da Superação, com placas contando suas jornadas. Miguel, agora um jovem ativista, liderou campanhas contra mudanças climáticas, sua voz um eco de Rafael. Sofia, mãe de gêmeos, gerenciava as vinhas do Douro com paixão feminina. Afonso, refletindo em um entardecer no terraço, viu Rafael aproximar-se, grisalho mas vigoroso. Nós conquistamos mais que fortuna, irmão, disse Rafael, abraçando, conquistamos paz. Elias e Tiago se juntaram, mãos unidas em círculo, enquanto o sol mergulhava no Atlântico, pintando o céu de laranja e púrpura. A fortuna da família Oliveira não era mais de ouro ou terra, era de laços inquebráveis, amores que desafiavam tempestades, legados de aceitação tecidos em gerações. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eles provaram, o amor, verdadeiro e corajoso, era a herança eterna. Epílogo, anos mais tarde, sob um céu de Sintra eterno, Afonso, Rafael, Elias e Tiago sentaram-se no terraço da mansão restaurada, netos ao redor contando histórias de tios lendários. Um brinde com Sintra saudade envelhecido, às raízes que nos unem, aos amores que nos libertam. O vento carregava ecos de fado distante, e na quietude, eles souberam, o retorno de um irmão ignorado não conquistara apenas fortuna, havia reconquistado almas, curado nações invisíveis, e plantado sementes de um mundo onde o amor não era segredo, mas celebração. Rafael ergueu o copo, olhos úmidos, pelo que voltamos, e pelo que nunca deixamos. Risos se misturaram ao tilintar de cristais, e o sol poente selou o ciclo, de rejeição à redenção, de sombras à luz plena.